Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o Salmo de número 119 e hoje nós vamos estudar nos versos de número 49 a 56. Hoje nós vamos falar sobre a fonte do conforto ou a fonte do consolo. Então vamos ler a palavra? Está escrito assim: Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, apesar disso não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiguíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz porque guardei os teus mandamentos. Que palavra, hein, gente? Todo dia uma palavra nova, né? O verso de número 49, o salmista, ele fala para Deus: lembra-te da palavra que o Senhor falou para o teu servo. Será que Deus precisa de lembrar alguma coisa? Deus precisa de ser lembrado de alguma coisa? Não precisa, porque ele sempre lembra. Ele é Deus, ele não se esquece de nada que promete, né? Deus não se esquece de suas promessas, né? Mas tem momento, né, que a gente fica assim, se perguntando: Senhor, por que não cumpriu ainda? Por que não aconteceu ainda, né? Aí a gente vai e faz esse tipo de pergunta. Foi o que o salmista estava falando aqui. Senhor, lembra-te da palavra que tu falaste a teu servo. E o salmista, ele clama, né, a Deus para poder lembrar disso, né, da promessa, né? E porque aquela promessa a promessa de Deus para a nossa vida e para a vida também do salmista é que nos traz esperança, não é verdade? Então, a gente vê que a base da fé dele era a confiança nas promessas divinas. E a nossa também. Nós estamos debaixo de uma promessa, né? E essa confiança nas promessas de Deus é que nos faz nós continuarmos com essa esperança e com essa confiança nele, né? O verso de número 50 fala assim: o que me consola é isto, Senhor, é que tua palavra me vivifica. Ou seja, que mesmo no meu sofrimento, mesmo diante dos desafios e das dificuldades, do sofrimento, a palavra de Deus é que dá o sustento para a nossa vida. É ela que nos vivifica, né? E vivificar, né, é renovar as forças, né? É manter vivo, né, espiritualmente. O verso de número 51 fala assim, ó: os soberbos zombam. E é o que mais tem, né, gente? Zombando daqueles que servem a Deus, né? E ele sofre com as zombarias, o desprezo dos arrogantes, né? Mas ele permanece firme na obediência à lei de Deus. E isso faz me lembrar, deixa eu ver se eu anotei aqui, um versículo que eu queria ler aqui também, que o salmista não é melhor do que Jesus não, viu? Ó, o que Jesus passou aqui, ó, lá em Romanos, capítulo de número 15, verso de número 3, ó: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, Jesus também passou por isso, né? Jesus também passou por isso. Então, o que nos conforta
é que nós não somos melhores do que Jesus. Nós vamos ser injuriados, as pessoas vão zombar da gente, né? Vão nos desprezar, mas a nossa confiança está no Senhor. Ele que nos fortalece todos os dias. E nós vamos continuar obedecendo o Senhor e permanecendo na sua lei. Verso de número 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora, ou seja, ele sempre estava trazendo a lembrança, os juízos de Deus. Se Deus fez lá no passado, vai fazer no presente também. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, e eles passaram ali, no meio do mar com os pés enxutos. Então, os milagres que Deus fez no passado, Ele também é poderoso para fazer hoje, porque Ele não muda, Ele continuou o mesmo. Então, Ele estava sempre trazendo a lembrança, as promessas, os juízos de Deus, né? Porque isso trazia esperança para Ele. Então, Ele sempre buscava consolo em tudo isso, quando Ele se lembrava de como Deus agiu com justiça, de como Deus, Ele fortaleceu a fé, né, do seu povo naquele tempo, e Ele também fortalece a nossa fé hoje nesse tempo, né? Verso de número 53. Por causa dos pecadores, uma indignação muito grande, né? Que o salmista, ele sentia aqui por conta de quê? Dos pecadores, por conta daqueles que se desviavam da presença de Deus. Então, ele tinha essa indignação, né? Daqueles que desprezavam a lei de Deus. E ele sente dor não só por si, mas pelo o desrespeito à vontade divina, né? Deus, ele criou o homem para que esse homem servisse a Deus, e infelizmente tem um monte de pessoas aí desprezando Deus, desprezando o grande favor de Deus, né? Era essa a indignação do salmista. O verso de número 54 fala assim: teus decretos têm sido os meus cânticos. Quando ele estava lá no exílio, né? Então, os decretos, né? As ordens de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus eram os cânticos dele. Gente, aqui me traz a lembrança que o que nós estamos cantando? O que nós estamos cantando? É importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente está cantando uma coisa que não tem nada a ver. Sabia? Hoje está tendo uma inversão de valores tão grande que dentro das nossas igrejas eles estão cantando cada tipo de hino, chamando Deus de você. Agora você consegue imaginar um negócio desse? Chamar Deus de você? Ô, gente, Deus é o Senhor de toda a glória. Ele é onipotente, ó, Ele está acima de tudo e de todos. Então Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E Ele quer ser honrado, Ele quer ser respeitado, né? Então, eles estão chamando hoje Deus de você. Olha só. Então, gente, é necessário nós observarmos o que nós estamos cantando, tá? E engraçado que quando passa alguns hinos falando de você, eu troco essa parte de você por Senhor. Porque é Deus, né? Então, a gente precisa reverenciar o nome de Deus, porque Deus é santo. Ele é soberano e Ele deseja que nós tenhamos respeito com o nome dEle. No verso de número 54, ele falava que os cânticos, né, os decretos do Senhor, os decretos, os mandamentos, os estatutos, as ordens de Deus, eram os seus cânticos. Então, eu sugiro o que aqui? Que a gente deva valorizar os salmos. Para quê? Para a gente poder cantar os salmos, né? Grande é a tua misericórdia, soberano é o Senhor, a tua fidelidade se estende de geração a geração, não há outro como tu és soberano, tu és eterno, tu és benigno, tu és poderoso, tu és misericordioso, né? É magnificar o nome de Deus, porque não há outro como Ele, só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Então, mesmo quando ele estava lá na peregrinação, que foi o tempo que ficaram lá no exílio, né?
ele encontrava alegria em cantar, em louvar os decretos de Deus, os estatutos de Deus. Verso de número 55. Lembro-me do teu nome durante a noite, mesmo nas horas mais escuras ou solitárias à noite. O salmista, ele mantém a sua mente e o coração dele voltado para a lei de Deus. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção para algumas pessoas que chegam para mim e falam: Keila, aí eu perdi o sono à noite, aí Keila, de madrugada eu perdi o sono, não conseguia dormir. Aí eu pergunto: o que você fez quando você perdeu o sono? Ah, Keila, eu fui para a televisão. Keila, 8 horas eu fiquei rolando na cama para lá e para cá. Gente, se perdeu o sono, é porque Deus te chamando para orar, Deus te chamando para poder ler e meditar na palavra. Olha só. E aí você vai agradecer por aquilo, gente. Daqui a pouquinho o sono vai vir. Então, ó, te deixo aí esse conselho, essa sugestão, tá certo? É o que ele falava aqui, ó. Ó, lembro-me do teu nome durante a noite. Então, é importante a gente buscar o Senhor, aproveitar para buscar Ele enquanto nós podemos achar. Não é verdade? É necessário a gente guardar os preceitos de Deus. Ele fala assim, ó, isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos, né? Então, tem sido assim comigo, Senhor. Por quê? Porque eu tenho, com fidelidade, guardado os teus mandamentos. E nós que guardamos os mandamentos do Senhor, o Senhor tem promessa de bênçãos, de vitória. Então, é necessário nós sempre guardar no nosso coração o poder consolador da palavra de Deus em tempos difíceis, que vai vir os tempos difíceis, mas a palavra, tá? Ela nos conforta. E nós temos um consolador, que é o Espírito Santo, né? É o consolador. Quando enfrentarmos tempos de angústias, tempos de oposição, de desânimo, tempos de dor, tá? Os dias difíceis, porque eles vêm, gente. Nós precisamos encontrar consolo no Senhor. E nós temos um consolador, né? Esse consolador, que é o Espírito Santo, né? Que foi dado a nós. Esse consolador, ele é o Espírito que nos fortalece, tá? E eu anotei algumas coisas aqui, eu gostaria de ler, ó. O Consolador, ele dá acesso ao Pai, ele dá paz, ele dá alegria. O Espírito Santo é aquele que nos conforta, ele nos encoraja, ele ensina, ele intercede, ele prediz, ele revela, ele justifica, ele habita em nós, ele habita em nós. Ele revela, ele santifica, ele testifica, ele fortalece e ele quer te abraçar. Ele quer te abraçar. Receba aí na sua casa, quando você estiver ouvindo essa mensagem, receba o abraço do Espírito Santo. Receba o conforto dele, o consolo dele, tá? E que nós possamos guardar os mandamentos do Senhor, não apenas por uma obrigação, mas como um caminho de alegria e de força, porque o Espírito Santo também nos fortalece todos os dias. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida. Forte abraço, Deus abençoe.